Quer dobrar seu dinheiro sem truques? Existe uma regra escondida para isso. Imagine que você pudesse transformar uma quantia pequena, como R$ 100, em mais de 1 milhão ao longo da vida, sem precisar ganhar na loteria, sem truques mágicos, apenas usando uma das forças mais poderosas da matemática financeira, os juros compostos. Essa é a base por trás da riqueza de grandes investidores e da independência financeira de milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é à toa que Albert Einstein, considerado um dos maiores gênios da história, dizia que os juros compostos eram a oitava maravilha do mundo. E o mais interessante é que essa maravilha está acessível a qualquer pessoa, inclusive você. A diferença entre quem aproveita e quem ignora está no conhecimento e na disciplina de colocar em prática. Nesse vídeo, você vai ver o guia definitivo sobre juros compostos, desde o básico até estratégias avançadas. Para entender juros compostos, primeiro precisamos comparar com os juros simples, que são o jeito mais fácil de calcular crescimento. Imagine que você aplica R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao ano em juros simples. No final de um ano, você teria R$ 100 de juros. Se você deixar esse dinheiro parado por 3 anos, vai continuar recebendo sempre os mesmos R$ 100 de juros ao ano, acumulando 300 no total, além do valor inicial investido. Ou seja, é um crescimento em linha reta. Agora, os juros compostos funcionam de outra maneira. Eles não pagam apenas sobre o valor inicial, mas também sobre os juros que já foram gerados. É como se o dinheiro começasse a trabalhar para você e chamasse reforços a cada período. Usando o mesmo exemplo dos R$ 1.000 a 10% ao ano, no primeiro ano você teria 1.100. No segundo ano, em vez de ganhar apenas os R$ 100 de juros, você ganharia 110, porque os juros também foram aplicados sobre os juros do ano anterior. E assim, no terceiro ano, o valor recebido seria ainda maior. Ao invés de ter apenas R$ 300 acumulados de juros, você teria 331. Parece pouca diferença em 3 anos, mas ao longo de décadas, essa diferença se transforma em algo gigantesco. O tempo é o ingrediente mais poderoso dos juros compostos. Quanto mais cedo você começa, mais tempo o dinheiro tem para se multiplicar. E com isso, o resultado final se torna exponencial. Vamos a um exemplo prático. Imagine 2 pessoas, a Ana e o Bruno. A Ana começa a investir R$ 500 por mês aos 20 anos de idade, com uma rentabilidade média de 12% ao ano. Bruno decide esperar e só começar aos 30 anos, também investindo os mesmos R$ 500, na mesma rentabilidade. Quando os dois chegam aos 60 anos, a Ana terá acumulado mais de 4 milhões de reais, enquanto o Bruno terá cerca de 1,5 milhão. A diferença não está no valor investido e nem na taxa de juros, mas simplesmente no tempo. Esse exemplo mostra que adiar o início significa perder a fase mais lucrativa do processo, a multiplicação dos juros sobre juros ao longo das décadas. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, ela cresce devagar, quase sem chamar atenção, mas depois de um certo tempo, ela ganha força e começa a se expandir muito mais rápido. Com os juros compostos acontece a mesma coisa. Os primeiros anos parecem lentos, mas os últimos anos são explosivos, porque o efeito acumulado é gigantesco. Por isso, a principal recomendação para aproveitar os juros é começar o quanto antes, mesmo que seja com valores pequenos. O dinheiro investido hoje vale muito mais do que o mesmo dinheiro investido daqui a 10 ou 20 anos. Não é sobre ter muito para começar, mas sim sobre começar para ter muito no futuro. Agora que já entendemos o poder do tempo nos juros compostos, existe um truque matemático que facilita muito os cálculos do dia a dia, a regra dos 72. Essa regra é um atalho para descobrir em quanto tempo o seu dinheiro vai dobrar de valor, sem precisar usar fórmulas complicadas. O raciocínio é simples. Você pega o número 72 e divide pela taxa de juros anual. O resultado será aproximadamente o número de anos necessários para dobrar o seu investimento. Por exemplo, se você aplica uma taxa de 12% ao ano, basta dividir 72 por 12. O resultado é 6, ou seja, em 6 anos o valor investido deve dobrar. Se a taxa for de 8% ao ano, é 72 dividido por 8, então seriam necessários 9 anos para dobrar. Essa regra é muito útil, porque permite ter uma noção rápida do impacto da taxa de juros no crescimento do seu patrimônio. Se você conseguir aumentar um pouco a rentabilidade média, o tempo para dobrar pode cair drasticamente, e o contrário também acontece. Taxas baixas tornam o processo muito mais lento. É importante destacar que a regra dos 72 é uma aproximação. Ela funciona muito bem em taxas entre 6 a 12% ao ano, que são comuns em investimentos de longo prazo. Em taxas muito altas ou muito baixas, a conta pode ficar menos precisa, mas mesmo assim, continua sendo uma ferramenta prática para tomar decisões rápidas e comparar oportunidades de investimento.
O crescimento dos juros compostos depende basicamente de 3 fatores principais: a taxa de juros, a frequência de capitalização e os aportes regulares. Entender cada um deles é essencial para acelerar seus resultados. O primeiro fator é a taxa de juros. Quanto maior a taxa, mais rápido o dinheiro se multiplica. Imagine que você invista R$10.000 por 20 anos. Se a taxa for de 5% ao ano, você teria pouco mais de 26.500 no final. Já uma taxa de 10%, esse valor inicial chegaria a mais de 67.000, ou seja, dobrar a rentabilidade não dobra o resultado final, multiplica muito mais do que isso. É por isso que buscar investimentos com taxa de retorno maior faz tanta diferença no longo prazo. O segundo fator é a frequência da capitalização. Nem sempre os juros são aplicados apenas uma vez ao ano. Em muitos casos, eles podem ser capitalizados mensalmente ou até diariamente. Quanto mais frequente for essa capitalização, mais rápido o montante cresce. Para simplificar, pense em uma aplicação de R$1.000 a 12% ao ano. Se os juros forem calculados apenas uma vez por ano, ao final de um ano você terá R$1.120. Mas se forem calculados mensalmente, o valor sobe para R$1.126. Parece pouca diferença em apenas um ano, mas em 20, 30 anos isso gera milhares de reais a mais. O terceiro fator é o aporte regular, ou seja, investir de forma constante. Colocar dinheiro apenas uma vez e esperar já gera crescimento, mas fazer novos aportes acelera o processo de forma impressionante. Imagine 2 pessoas que investem exatamente no mesmo ativo, com a mesma rentabilidade durante 30 anos. A primeira investe R$10.000 de uma única vez e nunca mais adiciona nada. Ao final desse período, ela terá um pouco mais de R$174.000. Agora, a segunda pessoa faz diferente. Em vez de colocar apenas 10.000 no início, ela decide investir R$500 todos os meses, sem falhar. Ao final dos mesmos 30 anos, ela terá acumulado mais de R$1 milhão. A diferença é brutal. Não foi a taxa de juros nem o tempo que mudaram, mas sim o hábito do aporte regular. Esse simples compromisso mensal transforma completamente o resultado final, porque cada novo depósito também passa a render juros compostos ao longo do tempo. Em resumo, a mágica dos juros compostos é potencializada quando você combina uma boa taxa de rentabilidade, uma capitalização frequente e aportes regulares ao longo do tempo. São esses 3 fatores juntos que fazem a diferença entre acumular pouco ou conquistar um grande patrimônio. Agora, nem todos os investimentos aproveitam o poder dos juros compostos da mesma forma. Em alguns, o crescimento é acelerado e faz muita diferença no longo prazo, enquanto em outros, o resultado é limitado e pouco expressivo. Na ponta de baixo estão as aplicações de rentabilidade muito baixa, como a poupança, por exemplo. Com rendimentos próximos a 0,5 ao mês, o efeito dos juros compostos é quase imperceptível. Você até vê o saldo aumentar, mas o crescimento é tão pequeno que muitas vezes mal acompanha a inflação. Já em produtos de renda fixa atrelados ao CDI ou ao Tesouro Selic, o crescimento já é melhor, principalmente quando falamos de prazos mais longos e capitalização frequente. Ainda assim, o efeito costuma ser limitado, servindo mais para segurança do que para enriquecimento. Onde os juros compostos realmente mostram sua força é em investimentos com maior potencial de rentabilidade no longo prazo, como ações, fundos imobiliários e ETFs. Nessas modalidades, além da valorização dos ativos, existe o reinvestimento de dividendos e rendimentos, que acelera muito o processo. É por isso que em horizontes de 20 e 30 anos, quem investe em renda variável disciplinadamente costuma ver resultados muito superiores. Até agora, falamos dos juros compostos como um grande aliado para construir riqueza, mas é importante lembrar que eles também podem ser um inimigo poderoso quando estamos falando do lado errado da equação. E é exatamente isso que acontece com as dívidas, especialmente as de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos com taxas altas. Imagine que você tenha uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito, com juros de 12% ao mês, e não consiga pagar o valor total. No primeiro mês, a sua dívida já passa para R$1.120. No segundo mês, os juros incidem não apenas sobre os R$1.000 iniciais, mas também sobre os 120 de juros, e o valor sobe para R$1.254. Em apenas 6 meses, essa dívida já passa de R$1.970, ou seja, praticamente dobrou em meio ano, sem que você tenha feito nenhuma nova compra. O cenário tende a ser ainda pior, já que os bancos costumam cobrar juros ainda mais abusivos do que 12% ao mês. Esse é o mesmo mecanismo dos juros compostos, mas trabalhando contra você. E é por isso que as dívidas de curto prazo com juros altos são chamadas de bola de neve. Elas
elas começam pequenas, mas rapidamente saem do controle. Muitos brasileiros vivem esse ciclo, usam o cartão, não conseguem pagar o valor total, financiam o saldo e, em pouco tempo, a dívida se torna impagável. A grande lição aqui é simples. Antes de pensar em investir e aproveitar os juros compostos, é fundamental se livrar dos juros compostos contra você. Quitar dívidas caras deve ser a prioridade número 1, porque não adianta conseguir 1% ao mês em investimento, se você está pagando 10 ou 12% ao mês com as suas dívidas. A matemática nunca vai fechar. Depois de entender os conceitos básicos e evitar cair nas armadilhas da dívida, chega o momento de aprender como potencializar ao máximo os juros compostos. É aqui que entram estratégias avançadas, usadas por investidores que pensam no longo prazo. A primeira delas é o reinvestimento automático de dividendos. Quando você investe em ações ou fundos imobiliários, pode receber dividendos ou rendimentos periodicamente. Muitas pessoas usam esse dinheiro para gastar no dia a dia, mas quem quer acelerar o efeito dos juros compostos, reinveste tudo. Cada vez que você reaplica os dividendos, está aumentando o valor investido, o que gera mais rentabilidade no próximo ciclo. Com o tempo, essa prática cria um efeito de bola de neve muito mais rápido. Outra estratégia é investir em alguns tipos de ETFs e fundos de acumulação. Esses fundos não distribuem dividendos para o investidor. Eles reinvestem automaticamente dentro da própria carteira. Isso elimina a tentação de gastar os rendimentos e garante que todo o dinheiro continue trabalhando para você. É uma forma eficiente de deixar os juros compostos operando no piloto automático. Um terceiro ponto é a mentalidade de longo prazo. O maior erro de quem investe é resgatar os investimentos antes da hora, quebrando o ciclo dos juros compostos. Sempre que você saca parte do dinheiro, perde uma parte do efeito multiplicador que seria gerado no futuro. Por isso, separar bem a reserva de emergência de seus investimentos de longo prazo é essencial. Assim, você não precisa tocar nos aportes destinados à construção de patrimônio. E existe também o chamado efeito snowball, muito usado pelos grandes investidores. Eles começam pequenos, mas ao longo do tempo, à medida que o patrimônio cresce, aumentam o valor dos aportes. Imagine que você comece investindo R$ 500 por mês. Depois de alguns anos, já com mais estabilidade financeira, aumenta para 1.000 e depois para 2.000. Esse aumento progressivo faz com que os juros compostos trabalhem sobre valores cada vez maiores, acelerando o processo de construção de riqueza. Em resumo, para aproveitar os juros compostos ao máximo, não basta apenas investir e esperar. É preciso ter disciplina para reinvestir os dividendos, usar produtos que favoreçam o acúmulo, evitar resgates antecipados e aumentar os aportes conforme a sua renda cresce. São esses detalhes que diferenciam quem apenas investe de quem realmente constrói um grande patrimônio ao longo do tempo. E agora vamos para um erro fatal. Muita gente olha apenas para números brutos, mas existe um fator oculto que pode corroer silenciosamente o crescimento do seu patrimônio. A inflação. Ela é o aumento geral dos preços no longo do tempo e funciona como um imposto invisível que diminui o poder de compra do dinheiro. Imagine que você aplique R$ 10.000 a 10% ao ano. Depois de 10 anos, você terá pouco mais de R$ 25.000. Mas se nesse mesmo período a inflação acumulada for de 6% ao ano, o ganho real será menor do que o esperado. Na prática, o seu patrimônio teria crescido para algo equivalente a pouco mais de R$ 13.000, em termos de poder de compra. Isso significa que, apesar de o número na conta ter aumentado bastante, o que realmente importa, o que você pode comprar com esse dinheiro, cresceu bem menos. Por isso, quando falamos de juros compostos, não adianta considerar apenas a rentabilidade nominal, que é o número que aparece no extrato. O que realmente interessa é a rentabilidade real, que é o retorno acima da inflação. Para crescer de verdade, seus investimentos precisam render mais do que a perda do valor da moeda. Essa é a razão pela qual aplicações de baixo rendimento, como a poupança, dificilmente geram riqueza a longo prazo. Muitas vezes, o que você ganha de juros mal compensa o que você perde para a inflação. A lição aqui é clara. Os juros compostos só funcionam plenamente quando você protege o seu dinheiro da inflação. Sempre avalie seus investimentos, considerando não apenas a rentabilidade prometida, mas também o impacto da perda do poder de compra. Assim você garante que o seu patrimônio realmente cresça e não apenas acompanhe
acompanhe o aumento dos preços. Depois de tudo isso, fica claro que os juros compostos não são apenas uma fórmula matemática financeira, mas um verdadeiro divisor de águas entre quem constrói riqueza e quem passa a vida correndo atrás do dinheiro. O segredo está em 3 atitudes simples: começar o quanto antes, manter a disciplina dos aportes e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Então, se esse vídeo te ajudou a entender de forma definitiva como funcionam os juros compostos